A leitura de histórias infantis ajuda no desenvolvimento da imaginação e da personalidade das crianças. É aí que entra a função da escola, que é de desenvolver na criança o hábito pela leitura. Este ano, o Colégio São Paulo não poupou esforços e organizou um evento de contação de histórias que recebeu ninguém menos do que a compositora, cantora, atriz e educadora musical Bia Bedran. Ela é referência em arte e educação e tem público cativo em shows e peças de teatro infantil. As crianças estavam ansiosas. Era grande a expectativa para receber um dos ícones da contação de histórias no país, a atriz e compositora Bia Bedran, que em mais de 35 anos de carreira já gravou 10 discos, além de escrever e montar diversos espetáculos premiados pela crítica. Foi bem impressionante a atenção que eles depositaram, a expectativa que eles estavam durante toda a preparação para o evento também, né? As crianças hoje, quando chegaram, já viam: tia, é hoje que a Bia está aqui, tia, será que ela é de verdade? Como será que vai ser? E eles estavam assim bem esperançosos, com bastante expectativa de conhecê-la mesmo, ver se é gente, dá para tocar, se é de carne. Então, assim, hoje a atenção deles chamou muita atenção, o quanto eles estavam participativos, o quanto eles estavam interessados com a apresentação, com o show, com a experiência toda em si, né? Nos anos 80, Bia Bedran ficou conhecida como apresentadora do programa infantil Canta Conto, exibido pela TVE do Rio. Qual é o seu sonho? Virar arco-íris. Tá aí, bonito, virar um arco-íris. E participou também do Lá Vem História, da TV Cultura de São Paulo. Esta história aconteceu no tempo em que os bichos falavam. Estava a cutia comendo mandioca na beira de um rio, quando ela pensou e disse assim: eu tô tão cansada dessa vida de corre pra cá, corre pra lá. Quando não é uma onça atrás de mim, é um caçador. Por isso, trazer Bia Bedran para uma apresentação no Colégio São Paulo foi uma ideia planejada com muito carinho. Juntamos a professora de arte, a professora de literatura, a professora de música, fazendo trabalhos culturais, conhecer cultura, conhecer histórias, conhecer músicas e fazer trabalhos manuais. Esse ano a gente pensou na Bia Bedran, na verdade, até por nós, assim, nós conhecemos ela, nós vimos o trabalho dela da nossa infância até agora e a gente sabe que é um trabalho voltado para o público infantil que tem uma importância enorme. Ela contando histórias passa muitos valores para as crianças, traz alegria, traz conhecimento, traz a crítica, a reflexão. Então a gente pensou em trabalhar histórias e músicas de Bia Bedran para chegar nessa semana e apresentar esse trabalho. E como a Bia Bedran tinha a música do trem, né, trabalha a música do trem nos shows dela, a gente pensou que esse trabalho do ano seria uma viagem. Então a gente conversou com as crianças que a gente ia viver numa viagem, viajar pelas histórias de Bia Bedran. A maquinista do nosso trem é a própria Bia Bedran e nós íamos nos vagões participando, sendo personagem, sendo parte das histórias dela. Essa viagem pelas histórias de Bia Bedran é um convite para conhecer também a história pessoal da própria artista. Na verdade, eu sou artista antes de ser professora. Na verdade, eu sempre desde menina me dedicava ao violão, aprendi flauta doce e eu era compositora sem ser profissional, eu era uma menina. Desde os 8, 9 anos eu fazia músicas. Eu dizia: não quero ser artista. Eu não dizia isso, mas eu já era. Eu fazia Festival da Canção, era do Grêmio da escola. Estudei no Colégio São Vicente de Paulo, onde eu fazia o jornalzinho. Então, eu também escrevia, eu era redatora do jornalzinho da escola e escrevia histórias e crônicas para o jornal. Então, eu era sempre metida com a arte mesmo na minha vida de estudante. Eu escolhi, aí eu já era artista, fiz teatro antes de me formar como professora. Então, depois que eu já era artista, eu aí fiz a faculdade de arte e educação,
fiz musicoterapia e fui desenvolvendo, ser educadora, dando as minhas palestras, e aí depois fiz o mestrado e vou conciliando, sendo professora e artista, ensinando aos professores a ensinar através da arte. Com uma bagagem tão grande dedicada ao mundo das histórias infantis, é fácil entender por que as crianças ficaram tão vidradas, prestando atenção em cada palavra da apresentação de Bia Bedran. Será que tem algum segredo para conquistar a atenção dessa turminha? Eu acho que são pequenos recursos que você usa, principalmente a sua expressão, as suas mãos, assim, as mãos contam muita história, a sua alma, né? Você estar ali inteiro, olhando nos olhos da criança ou do adulto, né? Então tem muito da sua entrega. É como entregar um presente. Uma história precisa ser assim aceita como um presente que você entrega. Então tem um pouco de alguns recursos. Você pode usar um chapéu, colocar um manto do rei, como eu coloquei, apenas um manto, uma coroazinha que você coloque, um anel grande que esteja no seu dedo, que seja o personagem da história, mas nunca se aparamentar demais. O segredo é muito uma coisa mais singela e a verdade da sua expressão. Mesmo assim, Bia percebeu que com o passar do tempo, com a chegada de uma geração digital cada vez mais ligada no mundo virtual, era preciso se aperfeiçoar para manter viva a atração da criançada pelo mundo das histórias contadas e cantadas. A criança hoje em dia está diferente, um pouquinho, não na sua essência. A criança é criança e quando começa Era Uma Vez, o encantamento se instala. Mas às vezes demora para você conseguir falar o Era Uma Vez. Mas se falar, se tiver o silêncio necessário para Era Uma Vez, não tem tablet, não tem nada. Nada vai ser tão sedutor quanto ela conseguir escutar a história até o final. O problema é que agora, com essa dispersão que toda essa tecnologia acaba provocando nas crianças que ficam só ligadas no tec, isso às vezes você não consegue se aproximar para começar o Era Uma Vez. Quando você conseguiu chegar, furou o cerco dos tablets e fala Era Uma Vez, eles esquecem. Então é a mesma coisa, é o mesmo encantamento daquela era onde não existia nenhuma tecnologia ainda. Pode até ser mais difícil prender a atenção das crianças dessa nova geração. Mas uma coisa é certa, o encantamento de meninos e meninas com as histórias contadas por Bia continua o mesmo. Surpresas boas eu sempre tenho, que é a criança encantada, ficar não, cuidado, interagir, ou então ficar com os olhinhos. Para mim, as boas surpresas são os olhinhos brilhando e aquela atenção profunda, e parece que você está com efeitos especiais e não tem, só tem a história e você. Então isso é a maior surpresa, é essa atenção, a fruição da história que eu sinto que as crianças sentem. E será que no meio de tantas histórias contadas ao longo de tanto tempo, Bia tem alguma que pode ser considerada como favorita? Eu gosto de histórias novas, às vezes eu guardo uma história que eu estou contando há muito tempo, eu guardo um pouquinho, ela se torna nova logo depois que eu volto a contar, mas assim, não é que seja favorita, mas ela é a principal, assim, que faz um encantamento acontecer na hora. É uma história que não é minha, que é do Ronaldo Simões Coelho e que se chama Macaquinho, que eu fiz a canção. Essa é uma história, a favorita, não digo favorita porque ela é maravilhosa, mas há outras maravilhosas. Mas essa é a que encanta qualquer plateia, seja Zona Norte, Zona Sul, periferia, criança abonada, criança pobre, onde for, Macaquinho. É incrível. Ela faz com que, pai, vem pai, esse jogo da voz do pai, da voz do macaquinho e a história de afeto, ela é a mais sedutora de todas, assim. A apresentação de Bia Bedran foi um dos pontos altos da Semana Cultural, que teve também outros momentos inesquecíveis.
Nós fizemos um programa todo especial para as crianças. Eles vão fazer a apresentação para os pais, com a professora de música, vai ter uma aula aberta com teatrinho e músicas, e também tem a exposição que eles podem passar, circular com seus familiares. Cada segmento vai fazer a apresentação em um dia, e também na sexta-feira nós vamos ter o grupo Integrarte aqui com a professora Fernanda fazendo uma oficina para os pais e para os alunos também. Foi uma tarde memorável. Foi maravilhoso porque eu pude chegar, eles muito educados, assim, parecia que a linguagem da arte já estava seduzindo eles de tal maneira que eles já trabalharam com as pessoas, com as professoras, com a equipe de música, de artes e biblioteca. Então as professoras trabalharam a minha obra de tal forma bem que as crianças já estavam íntimas dos personagens. Eu fiquei muito encantada com o teatro que fizeram com o meu livro, O Pescador, o Anel e o Rei. Fiquei encantada, assim, com o envolvimento das crianças. Foi inesquecível para mim. Espero que para as crianças também. Minha boneca de lata bateu com o ombro no chão. Levou mais de 3 horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o cotovelo no chão. Levou mais de 4 horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui, desamassa aqui pra ficar boa. E assim a gente encerra essa edição do CSP Notícias. A gente se vê. Tchau. CSP Notícias. Oferecimento Oral Center. Prazer em sorrir. Foto Santa Teresa. Imagens e serviços digitais. Cultura inglesa. Tem curso de inglês e tem cultura inglesa. Você sente dores frequentes de cabeça, ouvido ou range os dentes? E você sabia que tudo isso pode estar relacionado à DTM? A DTM é uma disfunção na articulação e nos músculos da cabeça e pescoço e deve ser diagnosticada e tratada o mais rápido possível. Na Oral Center, você conta com uma estrutura moderna, amparada por profissionais experientes no tratamento desta disfunção. Tudo para que você tenha certeza de ser muito bem atendido. Cultura é para fazer novos negócios e descobrir destinos inéditos. Cultura para deixar as legendas dos filmes para trás e entender as músicas que eu curto. Cultura é para ter mais oportunidades e mais assunto. Cultura é para se dar bem no colégio e nos games. Inglês é cultura. Cultura é para a vida. Matricule-se já. www.culturainglesa.net